Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, eu preparei a correção das atividades relacionadas à aula 8, tá? Então, nós vamos fazer a correção das atividades do Reino Monera para o 6º ano. Muito bem, então a primeira questão pede para diferenciar bactérias de cianobactérias, né? Então, uma vez que elas são classificadas no mesmo grupo, pessoal, então uma lógica elas vão ter muitas características semelhantes, tá? Mas enfim, bactérias então elas são organismos procarióticos, que são aqueles seres vivos que não têm o núcleo organizado, não tem a carioteca ao redor, então o material vai ficar disperso no citoplasma. Elas são unicelulares, podem viver isoladas ou em colônias, tá? Elas podem ser encontradas em diferentes ambientes, tá? Podem ser encontradas no mar, em rios, lagos, fontes termais, matéria em decomposição, fazendo simbiose com outros seres vivos, tá? Tem importante relação, fazem importantes interações ecológicas, inclusive, sendo responsável por grande parte da decomposição, né, da matéria orgânica. Enfim, em relação à reprodução, reproduzem-se de forma assexuada ou por recombinação genética. Então, já as cianobactérias, elas também são organismos unicelulares, também vão ser procarióticas, então, quer dizer, elas não têm um núcleo verdadeiro, o material está lá disperso no citoplasma, tá? Uma curiosidade é que em alguns livros a terminação delas pode ser por chamadas de algas azuis, tá? Mas não vamos pensar porque elas são azuis. Algumas são, mas temos outras que apresentam pigmento verde, laranja, marrom, então é só a terminação mesmo sendo conhecida como algas azuis. Mas hoje o termo correto, o mais empregado é as cianofícias, tá? O habitat delas, elas podem também viver em vários ambientes, lagos, solos úmidos, fontes termais, também regiões inclusive extremamente frias, tá? Elas têm uma importância ecológica em relação às demais, é produzir a fotossíntese. Grande parte delas são fixadoras de nitrogênio. Elas participam, então, do ciclo biogeoquímico do nitrogênio, que é uma condição bem importante em relação à interação ecológica. E quando falamos da reprodução, então elas também podem se reproduzir de forma assexuada, tá? E também por recombinação genética. Então, se a gente for comparar, elas não têm muita diferença, né? Elas têm muito mais características que as unem do que as diferenciam. Mas então, quando a gente fala de diferencial, eu posso estar citando sim as características, mesmo que seja em comum. Tá bom, pessoal? A questão 2. Como são classificadas as bactérias? Muito bem, então aqui a gente já vai falar que por elas serem estruturas microscópicas fica meio complicado, né, de fazer uma classificação, mas enfim, são usados alguns métodos, né, de coloração para que seja feita mais ou menos uma classificação, né. Então, em relação à forma das bactérias, elas podem ser classificadas como cocos, tá, que são bactérias esféricas em formato circular, tá, diplococos, que são bactérias quando eu encontro elas agrupadas em duas, principalmente depois da reprodução assexuada, então elas vão se encontrar como diplococos, como se fossem em pares, tá? Streptococcus, que são bactérias que são cocos, né, esféricas, que elas vão também, no momento da divisão, elas vão se dividindo e ficando umas ao lado das outras, né? Formando como se fosse uma fila, um colar, mais ou menos como se fosse um colar de pérolas, tá? Então, ali a gente diz que a classificação delas é de Streptococcus. Também podemos encontrar as Staphylococcus, né? Então, quando elas estão agrupadas de forma mais desordenada, formando como se fosse um cacho, né? Mais ou menos similar a um cacho de uva, tá? Então, essas eu vou chamar de Staphylococcus. E todas essas terminações também vão valer para os bacilos, que são aquelas bactérias que têm um formato mais cilíndrico. Elas também podem ser Diplobacillus, Streptobacillus ou Staphylococcus. Tá? Então, quando forem esféricas são cocos, quando forem alongadas eu chamo de bacilos. Elas também podem ter
ser bactérias em formato mais como se fosse uma vírgula, encurvado, então eu vou chamar de vibrião, tá? E também como elas podem ter um formato mais serpentado, então eu vou chamar elas de espirilos, tá? Então elas vão parecer como se fosse parecido com um miojo soltinho, né? Aquele macarrão que a gente costuma comer, né? Então eu vou chamar, quando elas têm esse formato, a gente chama de espirilo ou espiroquetas. E tem também alguns outros formatos que não foi citado e que nós não trabalhamos, mas elas também podem ser encontradas em forma de tétrades, sarcinas, tá? Ou paliçada. Mas isso a gente não falou muito, a professora está citando aqui para vocês, ok? Muito bem, então a questão 3 pede como se reproduzem as bactérias. Então nós vamos falar das duas formas, bem rapidinho, vou falar para vocês, tá? A primeira forma, ela pode ser reprodução assexuada, né? Também chamada de cicipariedade ou bipartição. Tá? Que é quando a bactéria ela vai duplicar o material genético dela, dividindo esse material genético e depois dividindo a estrutura celular, e de uma célula inicial eu vou ter duas células filhas depois. Então esse é o processo básico da reprodução das bactérias, é o que elas mais fazem, tá? E esse processo é muito rápido, ele ocorre em torno de 20 minutos. Mas também elas podem se reproduzir muitas vezes, dependendo do ambiente enfim, de vários fatores, elas podem fazer o que é conhecido como reprodução sexuada, mas na verdade ele é uma recombinação genética, tá? Então essa recombinação genética, ela pode ser por transformação, tá? Quando ela vai absorver alguns fragmentos de DNA, passar para outras, enfim, por transdução bacteriana, tá? Quando ela troca material genético entre ela e outra bactéria, tá? E também pode ser a conjugação bacteriana, tá? É quando ela vai passar fragmentos do DNA de uma célula, tá? Que será a doadora, para a outra que vai ser a receptora, tá? Então, aqui, no caso da conjugação, eu preciso ter o contato entre essas bactérias, né? Então, elas vão utilizar o peeling, que é uma estrutura, né? Que elas vão utilizar para passar esse plasmídio, né? Que na verdade é uma fita de recombinação. Então, quando eu digo que ocorre essa passagem, essa passagem de parte do DNA de uma para outra, eu digo que eu tenho uma forma de recombinação genética, que é a conjugação, tá? Então, podem ser, além da reprodução assexuada, elas podem se reproduzir através de recombinação genética, tá bom? Questão 4, então, cite exemplos de como as bactérias podem ser úteis ao homem. Então, pessoal, aqui é uma questão bem simples e muito importante também. A gente costuma ter a visão das bactérias como se elas fossem maléficas, né? Quando, na verdade, elas são mais úteis para nós do que nos causam prejuízo, tá? Então, existe, por início de conversa, existem milhões né, de cepas por aí. E a maioria delas não vão nos causar doenças. Existem, sim, as bacterioses, que são doenças causadas por bactérias, mas elas são muito específicas, tá? Então, eu vou citar aqui, ó, elas têm importância ecológica, acabei de dizer antes, elas ajudam no processo da decomposição da matéria. Sem elas, sem bactérias e fungos, nós viveríamos imersos num mundo de lixo, né? Então, como que isso não acontece? Porque grande parte dessa decomposição da matéria, ela vai ocorrer por bactérias, né? E também por fungos. Então, tudo que for orgânico, natural, elas vão conseguir dar conta. Agora, o que for lixo, o que for produzido pela ação humana, esse é o homem quem tem que dar conta, né? Uma vez que esses decompositores, eles não conhecem essa estrutura, essa organização estrutural e não conseguem fazer o papel da decomposição, tá? Então, aqui, ó, importância ecológica, tá? Também participam do processo da fotossíntese, que todo mundo sabe que é um processo extremamente importante na obtenção de energia. Então, muitas bactérias são autótrofas, tá? Outra importância econômica, muitas bactérias são utilizadas na fabricação de medicamentos e também na fabricação de alimentos, é o caso do iogurte, a coalhada, muitos queijos que nós utilizamos na alimentação, eles vêm em decorrência da utilização da bactéria, né? Então, olha, são
vários fatores aqui, ó. Outra importância para a agricultura, também elas participam, como eu falei antes, de vários ciclos, principalmente do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Então, elas são responsáveis por nos ajudar a fixar o nitrogênio, que vocês, para quem não sabe, ele é um composto importantíssimo para as plantas, né, para o crescimento e desenvolvimento das plantas, principalmente no que se refere aos nitratos, né, e nitritos. Então, tá aí mais uma utilização. E várias outros efeitos benéficos que elas têm para nós, né? Então a gente tem que parar de pensar que elas só causam doenças. Não, elas nos ajudam diariamente. Inclusive, muitas moram dentro do nosso intestino, formam a nossa flora bacteriana e elas são importantíssimas para a digestão do nosso alimento. Tá? Então aqui eu citei para vocês algumas das utilizações, dos benefícios que as bactérias trazem para nós, tá bom? Questão 5, cite 5 bacterioses. Então aqui, pessoal, bem fácil, né? Vamos citar 5 doenças causadas por bactérias. Eu vou citar mais, eu vou citar todas as que eu trouxe para vocês pesquisarem na aula anterior. Vocês poderiam ter colocado o botulismo, a gardnerella, a meningite, a sífilis, a cólera, a hanseníase, a pneumonia, o tétano, a cistite, alguns tipos de úlceras, a disenteria bacteriana, a leptospirose, a salmonelose e tuberculose. E tantas outras doenças que, se vocês pesquisarem, vocês encontram facilmente. Aqui só pedi para citar, nós trabalhamos as doenças de forma diferenciada em outra questão anterior, tá? Então aqui era só citar o nome de 5 doenças, ok? Muito bem, a questão 6, ela pede para julgar verdadeiro ou falso. Então, nós vamos lendo questão por questão e vamos vendo quais são verdadeiras e quais são falsas. Então, a as bactérias reproduzem-se geralmente por divisão binária, uma forma assexuada de reprodução pela qual a única bactéria pode originar um clone, ou seja, uma população de bactérias idênticas. Então, a questão A princípio, ela está correta, tá? Porque bactérias realmente elas se reproduzem de forma assexuada e o nome dessa reprodução vai ser chamar cisipariedade, né? Ou divisão binária, tá? Então é onde o material genético vai ser dividido e posteriormente a estrutura celular e sim vai formar o indivíduo igual ao original. Então a célula filha vai ser igual à primeira célula, a célula mãe. Então ali eu tenho sim clones, tá? Ou seja, uma população de bactérias idênticas. Então, a questão A, ela está correta. Na questão B, as bactérias e as algas cianofícias distinguem-se de todos os outros seres vivos porque não possuem carioteca envolvendo material nuclear, isto é, são eucarióticas. Estava tudo correto até chegar à terminação eucariótica. Eucarióticos são os seres que possuem a carioteca envolvendo o núcleo. Então, aqui está incorreta porque as bactérias e algas cianofícias, por não terem essa carioteca e terem um material nuclear disperso, eles são chamados de procarióticos. Então, a letra B ela está incorreta. A C. As bactérias só vivem isoladas, embora próximas, nunca formam colônias. Está errada, porque muitas bactérias vivem sim em forma de colônias, até porque elas reproduzem-se muito rapidamente e por reprodução assexuada, então isso faz com que a maioria delas possam viver sim em colônias. Então é muito difícil a gente achar isoladas. Sim, elas vivem isoladas também, mas a maioria vive em colônias. Então a questão 6 está errada também. Questão D, a letra D, em algumas espécies de bactérias observa-se o fenômeno da conjugação, isto é, um tipo de reprodução assexuada. Nessa questão aqui, algumas espécies de bactérias, sim, elas apresentam o fenômeno da conjugação, que é aquela, quando uma bactéria ela vai ceder parte de um material genético para outra, né? Um plasmídio, né? Enfim, é um tipo de recombinação genética e não uma reprodução assexuada. Alguns livros até trazem isso como uma reprodução sexuada, tá? E não assexuada. E na verdade, então, a conjugação, sim, ela é uma recombinação genética e não uma reprodução assexuada, tá bom? Então, a letra D, a afirmação é incorreta.
A E. As algas cianofícias assemelham-se às bactérias, porém são heterótrofas, isso é, produzem a matéria orgânica por fotossíntese. Então, elas são, sim, produzem por fotossíntese, porém elas são autótrofas, tá? Então, as algas cianofícias se assemelham-se às bactérias, sim, são autótrofas, quer dizer, elas produzem o seu próprio alimento através do processo da fotossíntese. Então, está errada porque trouxe como heterotrofa, que é o nosso caso. Heterotróficos são aqueles que consomem um alimento já elaborado, então eles retiram a energia de um alimento que já foi elaborado através dos autótrofos, tá? Que não é o caso das algas cianofícias, tá? Então, nesse caso aqui, nem de bactérias, né? Então, essa afirmação está incorreta. Seguimos para a próxima questão, 7. As bactérias são classificadas de acordo com a sua forma. Elas podem apresentar forma esférica, de bastonete, de vírgula, entre outras. As bactérias de forma esférica e de bastonete são chamadas de... Então, nós já falei um pouquinho sobre a classificação das bactérias, né? As bactérias em formato esférico, elas são chamadas de cocos. E as em formato alongado, em formato de bastonetes, elas são chamadas de bacilos. Próxima questão 8. O reino Monera é composto dos seres mais abundantes do planeta, também conhecidos como micro-organismos, pois todos são unicelulares e microscópicos. Apresentam também a ausência da carioteca, sendo, portanto, classificados como procariotos. O grupo que compõe o reino Monera são, então aqui era de completar também, e eu trouxe a classificação mais atual, tá? Então, são compostos, são chamados, enfim, classificados como eubactérias, onde eu terei as bactérias atuais e as cianobactérias, e do outro lado eu terei as bactérias primitivas, que são chamadas de arqueobactérias. Então, atualmente, essa é a classificação do reino Monera. Questão 9. Pesquise e descreva como ocorre a reprodução sexuada por conjugação e qual a vantagem para as bactérias. Muito bem, então, como nós já falamos um pouquinho primeiro, vamos reforçar de novo, que não alguns autores chamam isso de reprodução sexuada, mas uma boa maioria diz que isso não é uma reprodução sexuada, sim uma recombinação genética, tá? Como a prof já tinha falado. Mas vamos lá, então a conjugação bacteriana, tá? Ela é a passagem de um fragmento de DNA para uma célula que vai doar e a outra que vai receber. Tá? Então, nesse caso, a gente vai precisar que elas entrem em contato, tá? Elas precisam estar em contato umas com as outras. Então, elas têm aqui um peeling, que é uma estrutura, peeling que ele vai sendo de uma bactéria a outra até encontrar a outra, e ali vai ser passado o material, que geralmente ele é chamado de plasmídio. Tá? Então, o plasmídio vai passar por essa estrutura chamada de peeling, de uma que tem esse material para outra que não tem. Muito bem? Então, isso é mais ou menos o que seria essa conjugação. Tá? Então, quem recebeu aquele material genético, ele vai utilizar como se fosse um molde, né? Para produzir o que está descrito ali naquele fragmento de DNA, tá? Então, é como se fosse um molde para outra fabricar o que está contido naquele material genético. Então, a conjugação é isso. Ela é a passagem de um fragmento de DNA de uma bactéria para outra, ok?